Boa noite, Senhor. Boa noite, jovem. Boa noite, jovem, sou eu. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe, trazendo aos nossos corações paz, amor, alegria de viver, confiança, coragem, sucesso no trabalho e fé. Deus nos abençoe. Na vez passada, no mês de janeiro, nós estudamos um livro chamado A Veneranda Joana de Ângeles, e nós nos propusemos a falar sobre Joana de Ângeles nos próximos capítulos. Esse é o segundo capítulo, então, né? Para o livro Joana e Jesus, uma história de amor, eu consegui emprestado o meu, que eu comprei ainda lá, apareceu lá em casa. A primeira parte é só estudar a vida de Joana de Cusa. Quando eu era adolescente, isso faz um tempo grande, graças à generosidade de vocês, eu vou dizer que é pequeno, eu estudei o livro Boa Nova, que é esse livro aqui, ó, a capa antiga do Boa Nova, do Humberto de Campos, né? Ou Irmão X, Francisco Cândido Xavier. E eu vi a história de uma mulher de rara dedicação, de muita fé, de coragem, que entregou a sua vida por Jesus, dedicou-se à sua família, trabalhava com as suas servas e era uma pessoa especial, assim. Ela deu a sua vida a Jesus de uma forma integral, mesmo sob o ponto de vista físico, porque ela foi uma mártir do cristianismo primitivo e ela deu a sua vida por amor a Jesus. Como o nosso querido Lara, que é o presidente, às vezes utiliza a inteligência artificial, o Jamil, o Rogério, boa noite para vocês, e utiliza a inteligência artificial para fazer as palestras, eu falei, se eles podem, eu também posso, né? Então a ideia é que a gente dê uma procurada, e eu gostei dos textos que eu encontrei, a gente vai dar uma lida aqui e vai comentar. Eu não sou um bom biógrafo, não sou um bom historiador, não sou um bom romancista, eu gosto de falar sobre a doutrina espírita sob um ponto de vista psicológico. Então isso significa dizer que eu estou me estudando e estou tentando progredir com as minhas condições atuais junto de vocês. Então, na verdade, a gente vai falar sobre Joana de Cusa na Bíblia, que é o nosso primeiro momento. Então vamos lá aqui. Então quem foi Joana de Cusa? Joana era esposa de Cusa, uma mulher mencionada nos evangelhos, principalmente em Lucas 8:3 e Lucas 24:10, que foi curada por Jesus, segundo esse estudo, acompanhou-o viajando, também uma característica desse estudo, e na verdade a gente vai imaginar essa mulher viajando intelectualmente, moralmente, emocionalmente, nos lados do evangelho, né? Exercendo essa atividade por milhares de anos, e no nosso contexto há 2000 anos. Foi curada por Jesus, acompanhou viajando, ajudou financeiramente no ministério, ou seja, é um empenho, né? Quando a gente tem alguém que contribui economicamente para uma obra, a gente vê realmente assim, que diz respeito a um processo de grandeza mesmo, né? Da pessoa. Se hoje é difícil a gente colaborar, pagar a mensalidade do centro espírita, né? Falo por mim. Então imagina como é que era há 2000 anos, porque a humanidade evolui também, né? As humanidades são os coletivos de seres humanos. E ela colaborava já na época de Jesus com seus próprios recursos e foi uma das testemunhas da ressurreição. Então esse conhecimento de que ela foi uma das pessoas que tiveram contato com essa mensagem da ressurreição, isso é extraordinário, né? Encontrando o túmulo vazio e levando a notícia aos apóstolos, sendo considerada santa em tradições cristãs. Então a gente se adequa, a gente estabiliza essa ideia de que a santidade, diante da coletividade humana e diante da cúria romana, ela de alguma forma influencia nas nossas capacidades emocionais e morais, porque quando a gente pensa numa Santa Teresa d'Ávila, numa Santa Teresa de Calcutá, num São Francisco de Assis,
numa Santa Inês, numa Santa Clara de Assis, que a gente vai estudar em março, o nosso coração reage de forma diferente. E a gente fica pensando, são espíritos normais? Talvez sim, talvez não. Mas como é que é esse exército de Deus? Quando a gente estuda as vidas da Joana de Ângeles, a gente vai descobrir que ela se reencarna na época de Francisco de Assis, na época do exército de Deus. Francisco comanda uma legião de milhões de pessoas que se reencarnavam no mesmo período para viver experiências evolutivas juntos. Então, essa questão, por que nós estamos aqui juntos, nós aqui, esse grupinho pequeno? Os desencarnados também, todos falam, né? E as pessoas que nos acompanham pelo Facebook, pelo YouTube. Por que nós estamos nesse mar junto, vivendo na mesma época? Então, a nossa possibilidade de avaliação é que nós participamos de uma família coletiva cósmica. Da mesma forma que aquelas pessoas que circuncidaram a Jesus, que viveram em torno de Jesus, são a família cósmica deles. E isso é tão gratificante para nós, que quando a gente estuda o Evangelho, a gente estuda as obras de Allan Kardec, de Leon Denis, de Divaldo Franco, de Chico Xavier, a gente fica pensando, onde é que eu estou nesse contexto? E a gente vai entrando nesse contexto evolutivo, então, participando das famílias, entrando e saindo dos contextos da grande teia da vida. E aí a gente pode pensar na ideia da teoria da complexidade, elaborada por Edgar Morin, que essas teias da vida, ele não fala assim, mas a gente pode entender, fazem com que a gente vá se jogando como um trapézio, passando daqui para lá, de lá para cá, e o nosso contexto especial é esse em que nós vivemos na cidade de Carazinho, como pessoas comuns, batalhadoras, trabalhadores, alguns mais inteligentes do que outros, não é o meu caso, mas a gente vai descobrindo as nossas vidas, a nossa coletividade. Ela era uma mulher de posição social, casada com o administrador da casa de Herodes Antipas. Ele era um intendente, era mais ou menos como um prefeito ou um subprefeito na cidade. Não era só um administrador dentro do lar, era uma pessoa que administrava uma coletividade também. Eu fico pensando quem seria esse homem. Eu li o livro Boa Nova, eu li o capítulo 15, eu li o capítulo 18, eu li o Joana e Jesus, e eu tenho uma coisa martelando na minha cabeça que eu acho, e o Divaldo ele fala que existe um outro filho, que a narrativa não conta, mas Jesus falou para Joana de Cusa, falou assim, ó, trate seu esposo como se for o seu filho. Se há desavença no lar, trate o seu esposo como se for o seu filho. E aí ela descobre, no mandato de afetividade da família, ela descobre a sua missão. Ela descobre a sua missão quando ela se torna mãe. Ela descobre a sua missão quando ela tem que entender o companheiro evolutivo que Deus colocou no seu contexto há 2000 anos. Então eu fico pensando, quem é esse homem? E eu acho que é o Divaldo. Mas eu jogo a pulga e eu acho que isso não diminui, não reduz em nada a capacidade desse homem extraordinário. Quando eu estudei a vida de Francisco de Assis há alguns anos, tinha um senhor que seguiu, um dos primeiros franciscanos que seguiu a Francisco, e se chamava Bernardo. Bernardo era o monge da biblioteca, ele adorava a biblioteca. Quando eu li isso, eu falei assim, esse homem é Divaldo, só pode ser. Então, eu fico pensando nessas criaturas da nossa século. Quando a gente ouve a história de Camilo, falando para José Raul Teixeira, fala assim, nós nos procuramos, somos almas, que nos procuramos há milhares de anos. E o povereiro de Assis, o pobrezinho de Assis, nos reuniu há 8 séculos nesse mandato de amor, nesse mandato de mediunidade, que é o caso do Raul e do Divaldo. Então, quando a gente tem esses grandes projetos,
a gente fica pensando onde é que a gente pode colaborar nos projetos futuros de Deus. E aí a gente descobre que a gente começa com hoje. Né? Então ela abandonou o conforto para seguir Jesus, mostrando grande fé e sacrifício. Então a gente vai apontar algumas coisas aqui e depois, se der tempo, a gente vai ler um pedacinho desse livro aqui que eu consegui encadernar do mês passado para esse. É o A Veneranda Joana de Ângeles. Né? E aí a gente vai dar uma olhada aqui. Então ela foi esposa de Cusa. Cusa era um administrador, mordomo da casa de Herodes Antipas, que era, na época, o governante da Galileia, uma das tetrarquias dos filhos de Herodes o Grande, que morreu em torno de 4, 5, 6 antes de Cristo. Portanto, Jesus teria nascido também em torno de 4, 5, 6 antes da nossa época, contada pelos papas romanos e pelos historiadores. Então a gente tem uma ideia dos estudos através daquilo que a gente ouve falar de Flávio Josefo, que talvez aqui os nossos estudiosos, Rogério e Jamil, tenham já consultado a ele, né? Mostrando grande fé e sacrifício, indicando que Joana vinha de uma família com recursos. Eu acho isso tão significativo, porque uma família que tem recurso, a nossa época é diferenciada, porque nós, há cerca de 40, 50 anos, todos nós temos acesso aos processos educacionais. Mas antigamente a gente encontra muita pessoa de 60, 70 anos, que estudou até a segunda série, até a terceira série, a quarta série. A gente tem pessoas que têm dificuldade de ler, pessoas que têm dificuldade de escrever, e a gente fica pensando como é que funcionam os processos cognitivos. Eu li uma vez uma super interessante que dizia que o QI, o coeficiente intelectual, e a gente vai pensar nisso de uma forma hipotética, mas é importante a gente estudar, que na medida que os tempos vão passando, as pessoas vão se tornando mais inteligentes. O QI vai aumentando. Claro que se todo mundo aumenta, o 100, a medida básica do 100, vai aumentando também. Então, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai evoluindo, a gente vai trocando também. Quando a gente troca de corpo e quando a gente troca de processo evolutivo, e a gente vai ver isso em Joana de Ângeles também, ela mantém o nome, mas o processo evolutivo é diferente, a gente vai readaptando. Então, tem alguns textos que falam que os grandes apóstolos de Jesus eram espíritos talhados pela moral, pelo amor, pela humildade, e que eram simples de coração. E aí eles nascem num contexto em que não podiam desenvolver grandes capacidades para que pudessem ter unidade no momento de formação espiritual do cristianismo redivivo, vamos chamá-lo assim. Tem uma informação aqui que é interessante eu falar, embora eu contradique. Ela estava entre as mulheres que Jesus curou de espíritos malignos e enfermidades. Então, eu não sei se é verdade ou não. A história que a gente lê nesse livro aqui, no Boa Nova, capítulo 15, que é o Joana de Cusa, fala que era uma mulher nobre, de caráter reto, alguém especial. Tem um livro do Manuel Filomeno de Miranda, e eu fiquei com a pulga na orelha, mas eu não tenho certeza, de uma mulher que tinha, não me lembro se era Clara ou Joana, agora eu não lembro qual é que era o nome, faz muito tempo que eu li. E que ela falava que ela estava lutando pela ascensão da sua família há 22 séculos. Eu falei, meu Deus do céu, alguém trabalhando por nós. Já pensou se a gente é uma dessas pessoas da família dela? Né? Alguém lutando por nós por tanto tempo? Claro que a gente deve crescer e evoluir, né? Mas a gente fica pensando como é que é a cabeça dos homens e mulheres que estão à frente moralmente da humanidade, né? Como é que é a cabeça do educador que ganha um projeto de vida, por exemplo, daqui a 2 séculos ou 3 séculos, em que a pessoa vai gerenciar o processo de educação de outros, que é o processo de mentoria, os mentores, os guias, que cuidam da humanidade. No processo de mentoria da nossa humanidade, geralmente o espírito surge com o seu processo evolutivo, a gente vai pensar numa Joana de Ângeles ou um Divaldo nesse processo, e o trabalho vai aparecendo, o trabalho vai crescendo, as pessoas vão surgindo,
as pessoas vão aparecendo. E quando a gente vê um projeto pequeno, que nem o do nosso, da Paz, Amor e Caridade, a gente diz, nossa família é menor. Nossa família é mais difícil de entrar. Né? Então a gente fica pensando no nosso projeto também. Ela era uma seguidora com Jesus, aqui fala que ela viajou com Jesus e seus discípulos, o que para a época é bastante difícil, porque as mulheres, no contexto da realidade de há 2000 anos, era mais difícil, né? Tem uma das mulheres que a Joana de Ângeles convidou para trabalhar com o Divaldo, que é a Amélia Rodrigues, que alguns de nós, os cristãos espíritas desses tempos, acreditamos que a Amélia Rodrigues seja Maria Marcos, mãe de João Marcos, o evangelista, o segundo evangelista. João Marcos, que seguiu Paulo de Tarso em várias viagens, brigou com Paulo de Tarso, e o Paulo de Tarso falou, olha, eu não sei, eu não consigo entender o que passa na sua cabeça juvenil. Eu estou falando do meu jeito, né? Mas, de repente, Jesus tenha para ti algum trabalho também, mesmo que tu não consigas defendê-lo através da palavra, no futuro talvez tu venhas a trabalhar mais. E aí ele escreve o Evangelho, a gente diz que João Marcos é um discípulo de Simão Pedro. Simão Pedro, que não sabia escrever, escreve uma carta depois. Está lá depois dos Atos dos Apóstolos, depois das cartas de Paulo, Simão Pedro escreve uma carta. Ou seja, o movimento cultural do Evangelho vai fazendo com que a gente aprenda mais, a gente evolua mais também. A gente vai ver aqui a testemunha da ressurreição. Ela foi uma das mulheres que foram ao túmulo de Jesus na manhã da ressurreição e encontraram um vazio levando a mensagem aos apóstolos. Então, isso é tão significativo para nós que conhecemos a vida da Joana nas suas diversas fases, que é maravilhoso. Só que, na verdade, a estrutura intelectual, a estrutura moral, que naquela época era extraordinária, que era de Maria de Magdala, ela é tão importante como fundamento da ressurreição de Jesus, que a gente fica pensando assim, como é que nos outros evangelhos não fala da Joana? Não fala da Susana, não fala das outras mulheres, fala só de Maria de Magdala. A gente lembra daquele momento em que ela fala, ó Senhor, para onde levaram o corpo do meu mestre? Jesus fala, Maria, és tu, Rabi, não me toques, pois ainda não foi ao meu Pai. Então as tradições cristãs dizem que Jesus foi ao Hades, foi no inferno, foi numa colônia espiritual inferior, foi no umbral resgatar o espírito de Judas, colocar em salvaguarda dos seus próprios processos de culpa kármica, para poder voltar depois, né? Seria um corpo novo, conforme Allan Kardec disse, seria uma gênere, não gestado, seria o mesmo corpo, a gente não sabe como é que funciona o processo da reencarnação, da ressurreição. Mas a gente vê que a mensagem de imortalidade que Jesus passou para a posteridade é tão importante que todo o fundamento das religiões ocidentais fala nessa ressurreição. As religiões orientais falam mais da reencarnação. Projetos de vida diferentes. Né? Exemplo de fé, demonstrou coragem ao abandonar uma vida confortável para seguir Jesus, um ato grande de sacrifício pessoal e fé. Então, a gente tem a visão de que a pessoa que trabalhou esse texto aqui foi espírita. Misturou umas coisinhas ali, mas foi espírita. Dá a impressão de que a pessoa consultou as fontes que a gente está estudando hoje. Eu vou citar o livro Bíblia de Jerusalém, não é a mesma do nosso querido professor José Ivan Lara, que é a Bíblia do rei James. King James. The King James. Né? O rei James. Eu prefiro a Bíblia de Jerusalém, que eu comprei há um tempo, tenho um carinho especial por ela, e a gente vai ler os textos, tá? Então, Lucas 8, versículos 1 a 3, escreve Joana como uma das mulheres que ajudavam Jesus financeiramente. E Lucas 24:10 fala sobre a questão do túmulo e da descoberta da ressurreição. Então, a companhia feminina de Jesus. Depois disso, ele andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova
do reino de Deus. Então isso é interessante, porque ele descentraliza a questão do reino da terra. Isso é tão importante sob o ponto de vista metafísico, que faz com que as pessoas, toda a visão da terra, nos últimos 2000 anos, se transforma num sinal, todos apontando para o céu, querendo alcançar o reino dos céus. Os 12 o acompanhavam, assim como algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Por isso, por causa do texto que fala que Joana de Ângeles foi curada. Maria, chamada Madalena, ou Miriam de Migdol, né, que era o dialeto da época, da qual haviam saído 7 demônios, 7 espíritos inferiores. Né? Joana, mulher de Cusa, então, falando dela, está lá no livro, o procurador de Herodes, e Susana e várias outras que o serviam com seus bens. Então é tão gratificante a gente saber que Jesus tinha esse lado masculino e o lado feminino, o lado pai e o lado mãe. Como é que é a evolução de um espírito que vai se transformar no Cristo de uma humanidade? A gente no livro A Caminho da Luz, por exemplo, tem o relato de que na codificação da Terra, codificação molecular, codificação espacial, na sua transformação depois da saída da massa solar, Jesus já era o Cristo que coordenava os processos da Terra. E a gente fica pensando como é que é a nossa vida. Né? Temos aí um bom tempo para a gente estudar, temos bilhões de anos com Jesus ou somos espíritos criados depois dele? Então a gente vai estudar isso e vai descobrir. E aí temos a mensagem da pós-ressurreição, que fala assim, eu vou pegar e vou citar não só o versículo 10, eu vou citar todo o texto do início do capítulo 24, que eu acho muito gratificante no nosso estudo. No primeiro dia da semana, Dominus Dei, domingo, muito cedo ainda, elas foram ao sepulcro, levando os aromas que tinham preparado. Ou seja, um cuidado com o corpo com que a gente desencarnou. Francisco de Assis, quando dizem que ele abandonou o seu corpo material, ele viu Jesus e pediu, posso beijar o meu jumentinho? Abaixou-se, beijou o jumentinho e disse, muito obrigado. Esse foi o meu corpo. Agora minha vida, minha eternidade vai para Jesus. Então, essa ideia de tratar bem o corpo é uma ideia antiga. Às vezes as pessoas dizem assim, mas meu Deus do céu, será que a gente precisa tratar bem o nosso corpo que ficou? Não é um laço de desapego, não olhar para trás? E a gente vai ver que cada pessoa do seu degrau evolutivo, com a sua concepção, ela vai ter a sua ideia. Mas eu acho que cuidar do corpo, que serviu de moradia para nós dentro do nosso processo evolutivo, e o processo evolutivo orgânico, em que o corpo tem alma e a alma tem corpo, os dois processos são verdadeiros, são interessantes. Prossigamos. Encontraram a pedra do túmulo removida, mas ao entrar não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Então a gente tem um fato, um episódio de desmaterialização. Existem algumas perspectivas históricas que dizem que roubaram o corpo do Senhor Jesus. Eu acredito mais facilmente na desmaterialização de um corpo que talvez fosse igual, talvez fosse diferente. Tem um estudo do livro, não é o Caminho da Luz, não é o Boa Nova, é um livro do Humberto de Campos, que ele fala que João Batista Rustang, que tem uma teoria diferente sobre o corpo de Jesus, que tinha uma estrutura diferente, fala que alguns estudiosos na época de Bezerra de Menezes, dentro da Federação Espírita Brasileira, estudavam, falam que existe essa possibilidade de que Jesus tivesse um corpo diferente. Então, isso explicaria por que em alguns momentos, quando as pessoas queriam apedrejar Jesus, Jesus desaparecia no meio das pessoas, por exemplo, né? Mudava de figura. Quando ele conversa com João e Cleófas, e outro apóstolo, depois da ressurreição, ele começa a falar sobre a história antiga, conhecia a Bíblia, né? E ele fala, por que estão tristes?
não sabes o que aconteceu, não sabes o que ocorreu. Nosso mestre Senhor morreu, no espírito sem culpa. E ele começa a dizer, vocês não sabiam que isso era necessário que acontecesse? E aí a gente vai pensando nesse processo de Jesus interagindo com as pessoas e, de repente, quando Jesus parte o pão na frente deles, eles reconhecem, era Senhor, era o Mestre. Jesus, de fato, ressuscitou. Então, são coisas que a gente fala aqui na nossa sociedade espírita e que, para nosso momento de estudo, é interessante. Elas não encontraram o corpo de Senhor Jesus e aconteceu que, estando perplexas com isso, 2 homens se postaram diante delas com veste fulgurante. A tradição histórica diz que são anjos. Allan Kardec, quando estuda os anjos, lá no item 112, 113, 114 do Livro dos Espíritos, fala que os anjos não estão mais sujeitos à reencarnação. Então, um processo de evolução diferente. Como é que é o nosso contexto, pensando em anjos da guarda, quando a gente pensa? O anjo da guarda é um espírito superior à pessoa que está sob a sua tutela. Então a gente fica pensando que os anjos guardiães, e eu fico imaginando o Francisco de Assis, uma Clara de Assis, uma Joana de Ângeles, agora o Divaldo, não sei se ele já está pronto para ser anjo da guarda ou não, mas a gente fica pensando exatamente nesse contexto, que qual é o nosso grau de evolução e nos anjos das coletividades e nos anjos das pessoas particulares. Então apareceram 2 homens de fulgurantes vestes, cheias de medo, inclinaram o rosto para o chão, e eles, porém, disseram, por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos de como vos falou quando ainda estava na Galileia. É preciso que o Filho do Homem seja entregue às mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite ao 3º dia. Então, o projeto do 3º dia é um projeto mais curto, né? Não são 3 dias inteiros, sexta, sábado e domingo. É um projeto de 2 dias. Né? Então, para que a gente consiga entender a ressurreição, é necessário a gente entender isso. Né? E ressuscita ao 3º dia. E elas se lembraram de suas palavras. Isso eu acho muito significativo também, que é um efeito cognitivo, a memória. Né? Tem pessoas que levam do como, e tem pessoas que se levam da palestra. Né? Por exemplo, quando a gente viu a palestra do Divaldo, a mãe ainda assiste na TV, né? Às vezes a gente assiste também, a gente fica pensando em como ele fala, mexeu as mãos, não mexeu as mãos, falou com a voz dócil, falou com a voz amorosa, falou com uma voz como um trovão. Né? E outras pessoas lembram das coisas. Né? E tem espíritos, eu não sei se são professores, José Mário, que quando ele se aproxima a gente começa a lembrar das coisas. Né? Então, a gente fica pensando como é que funciona essa questão da memória. A memória das mulheres foi ativada, ou seja, Jesus precisaria passar por tudo aquilo e ser ressuscitado. Aí a gente vai para o período dos apóstolos. Ao voltarem do túmulo, anunciaram tudo isso aos 11, bem como a todos os outros. Ou seja, Judas estava fora, os 11 estavam dentro. Esse é o Evangelho de Lucas, ele não vai falar de Tomé de uma forma diferente. E tinha outras pessoas. Então era uma casa razoavelmente grande, ou mesmo que fosse pequena para o contexto, a mensagem foi dada. Eram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago. A mãe de Tiago é a mãe de João Evangelista também. Né? As outras mulheres que estavam com ela disseram também aos apóstolos. Essas palavras, porém, lhes pareceram desvario e não lhes deram crédito. Então, a primeira parte do nosso estudo a gente já fez, e agora a gente vai dar uma passada bem rapidinho no texto de Celeste Santos, porque o capítulo da Boa Nova é muito grande, e a minha memória não é uma memória muito boa, eu consigo pescar coisas, né? Mas fazendo relatos eu não sou muito bom. Então, uma das coisas mais bonitas, ela vai falar sobre as encarnações aqui da Joana, e aí ela vai entrar no 2º parágrafo falando sobre o primeiro parágrafo do livro Boa Nova, que começa assim.
Entre a multidão que invariavelmente acompanhava Jesus nas pregações do lago de Genezaré, ou de Cafarnaum, como quiserem, achava-se sempre uma mulher de rara dedicação e nobre caráter, das mais altamente colocadas na sociedade de Cafarnaum. Tratava-se de Joana, consorte, esposa de Cusa, intendente e prefeito de Antipas, na cidade onde se conjugavam interesses vitais de comerciantes e de pescadores. O seu esposo, alto funcionário de Herodes, não lhe compartilhava os anseios de espiritualidade, não tolerando a doutrina daquele mestre que Joana seguia com assembrado amor. Então a gente para nesse momento para fazer uma análise. Essa ideia de seres diferentes dentro da mesma família, com posições espirituais antagônicas, é uma coisa que diz respeito aos nossos processos evolutivos há muito tempo. Por que com algumas pessoas é fácil? Por que com outras pessoas é difícil? Por que algumas pessoas encontram uma gêmea? Por que outras pessoas não a encontram? Por que só algumas pessoas conseguem se aproximar? Por que outras não conseguem? E aí a gente fica pensando como são os nossos processos kármicos. E a gente não tem todas as frutas na mão para vendê-las na feira. A gente está no processo da agricultura familiar. A gente vai plantando, a gente vai produzindo, né? E a gente trabalha com aquilo que a gente tem na nossa horta. Né? Então, o processo ele é bem complexo, né? Mas a gente consegue entender. O Lara estava falando antes sobre amar os nossos inimigos, né? E uma das coisas que me chama a atenção, e eu sempre falo, é um contexto no livro Consolador que fala que toda antipatia deve se transformar numa simpatia, ou pelo menos a anulação das forças contraditórias do universo. Então isso é bastante complexo, né? Faz com que a gente às vezes vá conviver com pessoas que sejam difíceis para nós, por exemplo. Né? Já pensou que vocês têm um Rafaelzinho em casa? Não é fácil, a gente olha de longe e pensa, será que é bom? Vai ter em casa para ver, né? Então, verdade ao peso das injunções domésticas, angustiadas pela incompreensão e intolerância do esposo, buscou ouvir a palavra de conforto de Jesus, que ao invés de convidá-la a engrossar as fileiras do que o seguiam nas ruas e estradas de Jerusalém, de Galiléia, aconselhou a segui-lo à distância. E às vezes o nosso projeto é pequeno e dali milênios é maior. Então, qual é que é o nosso projeto evolutivo? A gente precisa descobrir onde é que a gente vai investir as nossas fichas no nosso processo de evolução. Servindo-o dentro do próprio lar, tornando-se um verdadeiro exemplo de pessoa cristã no atendimento ao próximo mais próximo, que era o seu esposo, a quem deveria servir com amorosa dedicação. Sendo fiel a Deus, amando o companheiro do mundo, como se fora o seu filho, que a gente acha bastante significativo essa ideia de que o filho possa ser o próprio Divaldo. Que, na verdade, o Divaldo, em algumas informações, eu acho bastante confuso na minha mente, não consigo entender, mas essa relação de transubstanciação da afetividade, sublimação da afetividade. Em vez de ser uma afetividade carnal, ela passa a ser uma afetividade diferenciada. Né? Então, é uma atividade de mãe ou de pai. Né? Então, quando a gente pensa em um guia espiritual, a gente fica pensando naquilo que Allan Kardec fala. Um guia espiritual pode ser o pai. Né? No plano material, no plano espiritual, geralmente quando a gente, o guia que nos tutela se reencarna, ganha outra tarefa, ganha outra atividade, ele convida alguém para que a pessoa possa fazer o seu processo. A gente ouve falar também, isso a gente aconteceu com Emmanuel também, Chico Xavier, dizem que depois do Divaldo desencarnar, a Joana se reencarnaria, e eles inverteriam o processo. O Divaldo ia conduzi-la intelectualmente e moralmente nos seus processos de vida. Então, como é que funciona essa questão dos espirituais evoluídos, né? Jesus traçou um roteiro de conduta que lhe facultou viver com resignação o resto da vida.
Uma das primeiras falas de Jesus, quando ele conversa com Joana, ele fala que Deus é o mesmo Deus para todos. Então, mesmo seu Cusa, né, ele sendo ora romano, agradando os deuses romanos, ora agradando os deuses judaicos, né, e ele não conseguindo entender o cristianismo naquela época, mesmo assim ele está no processo evolutivo, porque Deus é um só. Deus que tutela as nossas existências, as nossas vidas. Mais tarde tornou-se mãe, com o passar do tempo, as atribuições se foram avolumando. O esposo, após uma vida tumultuada e ditosa, faleceu, deixando Joana sem recursos e com um filho para criar. E aí ela foi às amigas e pediu para ser mãe do filho das outras mães. Pediu para cuidar, pediu para trabalhar em casa. Então, você é uma cidadã romana? E ela, na sua simplicidade, dizia, mas Jesus era carpinteiro, o nosso mestre geral, o nosso Cristo de Deus era carpinteiro. Eu posso trabalhar como serva, eu posso aprender como serva. E foi a sua experiência evolutiva. Né? Corajosa buscou trabalhar, esquecendo o conforto da nobreza material, dedicou-se aos filhos de outras mães. Ocupou-se com os mais subalternos afazeres domésticos para que o seu filhinho tivesse pão. Trabalhou até a velhice. Já idosa, com os cabelos embranquecidos, foi levada ao circo dos martírios. Isso o Bert Campos fala que foi no ano de 68, o ano que recrudesceu, um ano terrível para nós, os cristãos da época, juntamente com o filho moço, para testemunhar o amor a Jesus, o mestre que havia iluminado a sua vida, acenando-lhe com esperanças de um amanhã feliz. Então, o Humberto Campos ele vai narrar a parte final, nós estamos já na parte final da nossa palestra, e ele fala que ante o vozerio do povo foram ordenadas as primeiras flagelações. Há uma quantidade grande de cristãos, alguns presos, amarrados em estacas, outros em crucifixos, né? Muitas pessoas com achas de lenha em torno do corpo, aquele abesuntamento para a pessoa pegar fogo mais rápido, era o que as pessoas concebiam naquela época. Né? Então, ante o vozerio do povo foram ordenadas as primeiras flagelações. Abjura, ou seja, nega. Abjura, exclama o executor das ordens imperiais, de olhar cruel e sombrio. A antiga do Senhor, discípula, contempla o céu sem uma palavra de negação ou de queixa. Então a sorte vibra sobre o rapaz seminuco e exclama entre lágrimas. Repudia Jesus, meu mãe. Não vê que nós nos perdemos? Abjura por mim que sou teu filho. E aí ela fala com todo o seu coração, pensando em Maria, mãe de Jesus, e na toda a sua vida ela fala, cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. Ou seja, ela conseguiu entregar uma vida inteira de dedicação a Jesus há 2 anos. Libertando-a para a companhia do mestre, a quem também soube servir e a quem aprendeu a sublimar o amor. Aí que fala das outras vidas dela. Os algozes da Marte, conta aqui Humberto Campos, cercaram de tropeiros a fogueira e perguntaram assim: o teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? Não apenas a morrer, disse ela, mas também a vos amar. Nesse instante sentiu que a mão consoladora do Mestre lhe tocava suavemente os ombros e lhe escutou a voz carinhosa e inesquecível: Joana, tem bom ânimo, eu estou aqui. Já pensou a gente ter uma vida ser encontrado na morte por Jesus, abraçar Jesus? Eu acho isso uma coisa extraordinária, uma coisa fora do comum, uma coisa fora do normal. Então, em março, a gente está com o nosso projeto, a gente terminou o projeto Joana de Ângeles, Joana de Cusa. No livro A Veneranda Joana de Ângeles, ele pula a reencarnação de Clara de Assis, e a gente tem a hipótese, a gente vai trabalhar com a hipótese principal, mas é importante que a gente
como a gente está estudando, não custa a gente saber, né? O nome da mãe de Giovanni de Bernardone, que depois se chamara Francesco de Assis, o nome da mãe de João, era Joana. Então, sempre quando eu leio alguma biografia de Francisco, tem um espírito que me martela na cabeça. Será que a Joana, mãe de Francisco, que amava João, evangelista, de uma forma extraordinária, não é a mãe, a própria mãe não é a Joana de Ângeles? Essa pessoa aqui, o César Braga Salide, que escreve maravilhosamente bem, ele trabalha com a hipótese dela ser Clara de Assis. Então, seria um nome diferente de todas as encarnações que a gente estuda. Eu fico pensando em 3 possibilidades. Joana, mãe de João. Clara de Assis, esposa espiritual de Francisco de Assis. E Inês, irmã de Clara de Assis. Porque a próxima reencarnação da Joana de Ângeles se chama Juana Inês de la Cruz. Então, como ela brinca, e tem alguns espíritos que eles fazem brincadeira nos processos evolutivos. A Joana de Ângeles, ela repete o nome. Alguns espíritas, lá no livro dos espíritos, dizem que às vezes, de uma reencarnação para outra, às vezes a gente pega uma coisa, um rosto fica semelhante ao outro, eles não falam do nome, né? Mas então a gente vai estudar a Clara de Assis, a gente vai falar de novo sobre essas possibilidades, mês que vem. Quero agradecer a atenção de vocês. Não é fácil assistir uma palestra de 40 minutos. E vamos fazer a nossa oração final. A gente está sem o nosso passe individual hoje, a gente está só com o nosso passe coletivo. Então vamos devagarinho, pensando em Jesus, pensando em Deus, com os nossos processos evolutivos, com o nosso amor, rogando que Jesus, Deus e o nosso querido Francisco de Assis possam nos conduzir nos nossos processos evolutivos, nos nossos processos de amor, nos nossos processos de entendimento, nesse período de grande dor, de grande sofrimento moral no qual nós estamos vivendo. Nós somos felizes com a paz do Senhor, com a glória divina que existe em nós, mas mesmo assim carecemos carregar a nossa cruz com amor, com os nossos dissabores, as nossas dificuldades. Que Francisco de Assis possa guiar os nossos pensamentos nesse nosso processo evolutivo, nessa análise que nós estamos fazendo sobre Joana de Ângeles, e que a paz de Deus esteja conosco. Que Deus nos abençoe. Que assim seja. Então, que Deus a todos nos abençoe. Para mim, até mês que vem, para todos nós, até a semana que vem.